Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa Sua Saúde, aqui no Jornal O Itapema. E hoje é o nosso 11º programa, não é isso, Freixo? É isso aí. 11º programa, aqui com meu grande amigo Freixo. Boa noite. Tudo bem, Freixo? Boa noite. Marcelo, boa noite. E nós temos hoje uma convidada muito especial que vai falar aqui conosco de que tenho certeza de um tema que muitos vão curtir pra caramba, tá? Aliás, eu sou suspeito para falar dela porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é uma grande amiga minha. Eu fiquei muito feliz quando eu convidei e ela aceitou de pronto, né? E é uma pessoa que eu conheço há muitos anos também. Logo eu já vou contar essa história. Até brinquei com ela agora há pouco. Falei assim, não sei se você lembra quando a gente se conheceu, mas eu vou relembrar isso aqui para ela, né? E além disso, é uma baita profissional, sem sombra de dúvida. E, bom, sem mais suspenses, hoje nós estamos aqui com a doutora Kátia Guenaga, coloproctologista. Kátia, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Freixo. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? É um prazer estar aqui. Quando você me convidou, eu fiquei muito grata, né? Você sabe que a gente, né, tem uma relação muito boa. Eu gosto muito de você, sua esposa, sua família, né? Então, é muito gostoso estar aqui. Só tenho a agradecer o convite. Show. Pô, Kátia, quem agradece sou eu e com certeza todos vão agradecer depois que a gente fizer esse programa, porque eu tenho certeza que você vai passar excelentes informações aqui, principalmente dessa área, que é uma área que muitos sofrem, né? E poucos conhecem. A Kátia, eu quero, antes de eu pedir para a Kátia contar a história dela, eu quero falar onde que eu conheci a Kátia, Freixo. Onde foi? Foi no Hospital Santo Amaro. Na época eu era estudante de medicina, a Kátia estava lá, a Kátia operava lá, né? Ela trabalhava na parte de cirurgia geral. E eu ia lá, né, no quinto ano, acompanhar um colega falecido, infelizmente, o Dr. Félix. Lembra, Kátia, do Félix? Sim, muito. Era um querido, Félix. Querido, um obstetra, né? Acho que alguns aqui, talvez, que estejam vendo, né, devem lembrar do Dr. Félix. Ele era obstetra aqui na cidade. E eu, assim, quintonista, né? Então, cada oportunidade que surgia, Freixo, eu ia lá, né? Era meio ratinho de hospital, né? E acompanhava ele, acompanhava o falecido Santiago, o grande doutor Santiago, né? Falecido também, infelizmente, né? Um excelente médico. Aprendi muito com eles dois. O doutor Ailton Martins também me ajudou bastante. O falecido doutor Tiberê também me ajudou bastante. Enfim, eu tive grandes amigos lá no Santo Amaro e a Kátia operava lá. Então, eu lembro que nos plantões, às vezes, a gente se encontrava lá no Santo Amaro. E foi ali que eu conheci a Kátia. Depois, verdade. Com a vida, a gente foi, né? Trocando pacientes, enfim, né? Indicando um paciente para o outro e por aí vai. E a gente tem um ótimo relacionamento desde lá. Isso faz tempo, hein? Pois faz bastante tempo. Melhor não falar quanto tempo. Não, nem pode. Mas você está bem melhor que eu. Nada como uma boa tintura no cabelo, né, Marcelo? Ô, Kátia, deixa eu te falar uma coisa. Quem que é a doutora Kátia? Da onde vem a doutora Kátia? Enfim... Conta um pouquinho para nós da vida da doutora Kátia, porque eu tenho certeza que muitos pacientes seus, né? Você tem paciente pra caramba. Eu sei que você trabalha em Santos, né? E depois nós vamos falar da sua clínica. Eu conheço, aliás, espetacular. Obrigada. Me fala, por favor, quem que é a pessoa, a doutora Kátia Pessoa, tá? Que muitos pacientes não sabem, boa parte das vezes tem curiosidade, mas não perguntam. Eu sou de Santos, né? Nasci em Santos. Fiz faculdade em Vitória, lá no Espírito Santo, mas fui fazer a faculdade lá com o compromisso de vir para Lusíadas, né? Sim. Já no primeiro ano. Meu pai conhecia alguém lá na faculdade e a transferência estava quase certa, quando ele leu uma entrevista no Estadão de São Paulo, no jornal, que os alunos que ficavam fora de casa estudavam e se saíam melhor. Então, fiquei os 6 anos lá na faculdade. Realmente, a faculdade lá é muito boa até hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Então, terminando a faculdade, a minha família tinha se mudado para o Guarujá. Antes a gente vinha só na temporada, final de semana. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu estava morando no Guarujá e foi quando comecei a trabalhar no Santo Amaro. Fiquei muitos anos lá no Santo Amaro, aqui na Prefeitura do Guarujá. E aí comecei com um consultório em Santos.
na Santa Casa de Santos, comecei a trabalhar bastante lá e acabei transferindo a vida mais para Santos do que aqui no Guarujá. A balsa atrapalha um pouquinho a gente, né? O ir e vir, né? Muito. Então, aí eu me mudei para Santos, voltei para Santos e acabei ficando mais lá. Agora, com a clínica, né, eu fico praticamente os 7 dias da semana voltado para a minha clínica, né? Não, com certeza, né? E hoje, né, quando a gente tem a clínica, né, a gente fica realmente bem focado, né? A gente tem que focar, né? Senão o negócio não anda, né? E agora, ô Kátia, você é coloproctologista. Olha que nomão, hein, Freixo? Isso é legal pra brincar de forca, né? Quando a gente vai na forca, eu coloco isso aí, né? Quero ver, né? Não. Coloproctologista. O que faz, o que é e o que faz um coloproctologista? Né? Porque assim, poxa, mas que especialidade é essa da doutora Kátia? Que nem eu falei, no começo, você fazia cirurgia geral lá no Santo Amaro, quando você veio. Isso. Mas aí agora você exerce só a sua especialidade. O que faz um coloproctologista, Kátia? O coloproctologista é o especialista do intestino, né? É mais voltado para a parte cirúrgica do intestino, mas acaba tratando algumas doenças clínicas do intestino. A gente faz, depois da faculdade de medicina, você faz 2 anos de cirurgia geral e depois você faz mais 2 anos de especialização na coloproctologia. Já foi proctologia, já foi colo-proctologia, e agora juntaram tudo e puseram a coloproctologia, né? Tanto é que às vezes no crachá, na Santa Casa, era proctologia o serviço, aí agora mudou, então mudou o crachá, quer dizer, isso é nacional essa confusão da proctologia ou da coloproctologia. A proctologia, ela trata das doenças do ânus, né? E às vezes tem uma confusão com o médico que trata da próstata, né? Porque tanto o proctologista quanto o urologista, que é o médico que trata da próstata, usam o toque retal como parte do exame físico do paciente, né? Porque a próstata fica ali coladinha na bexiga, coladinha no reto. Então, com o toque retal, o urologista consegue palpar a próstata. E a gente trata das doenças do canal anal e do reto, que é proctus em latim, né? E a né? A colologia é a que trata das doenças do cólon, do intestino grosso, né? Então, essa mais ou menos é a especialidade. Né? Então, é aquele médico que trata dos problemas intestinais e também daquela parte final, que é na região que corresponde ao ânus. Isso. Né? Agora, então, vamos começar da parte de baixo, né? Que eu acho que é assim, né, Freixo? Mais doída? Mais doída. Depende pra quem, Freixo. Enfim, na parte do ânus, né? Uma das doenças mais frequentes que você vê na população é a questão das hemorroidas. Isso. E eu acho que, assim, deve ser uma dúvida de boa parte, né, da nossa audiência, né? Que, assim, se a pessoa não tem, ela deve conhecer alguém que tenha. E existe muito tabu, né? Muitas informações erradas. E hoje as pessoas entram na internet também. E na internet você pega, assim, o Dr. Google, né? O Dr. Google, ele... às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, né? A maioria das vezes. Na tua especialidade deve ser a mesma, igual a minha, né? Enfim. Então, Kátia, assim, o que nós vamos falar sobre, o que nós podemos falar sobre hemorroidas? O que são hemorroidas, né, para começar? O que dá para a gente falar sobre? Então, hemorroidas são as veias que todos nós temos ali no ânus, né, na parte baixa, e no reto baixo. Algumas pessoas, essas veias, elas são um pouco mais fracas. Elas são como varizes. E ao longo da vida, elas varizes são o quê? Dilatações, dilatações, né? Isso. São como, elas acabam, ao longo da vida, elas vão se dilatando e a doença vai aparecendo. O sintoma da doença vai aparecendo. Perfeito. Sangramento, o carocinho no ânus, coceira no ânus, né? São os sintomas mais comuns do que a gente chama de doença hemorroidária, né? Uma pesquisa americana, já de algum tempo atrás, em torno de 46% da população tem doença hemorroidária. Quase metade, então? Quase metade. Aqui no Brasil a gente não tem esse dado, né? Não se tem esse levantamento, mas deve ficar mais ou menos na mesma proporção aí que o americano, né?
E tem a ver com a dieta, ô Kátia? Por exemplo, fala-se muito em pimenta, etc. Aham. Ou isso aí não é verdade? mito, né? É mito. É mito ou verdade, Freixo? Mito ou verdade. E aí? Então, até há pouco tempo atrás, acreditava-se que a pimenta seria um agravante da doença hemorroidária. Não vai causar. O que a gente sabe hoje, né? Apesar de ser uma doença muito antiga, Aham. já 400 antes de Cristo já era descrita, ainda se tem alguma dúvida ainda em relação a ela. Mas o que se sabe é que realmente existe essa fraqueza da veia e aí os sintomas acabam aparecendo. Então achava-se que a pimenta, por ser um anti-inflamatório natural e causar uma vasodilatação, ela dilata os vasos, Certo. ela poderia então dilatar as hemorroidas e dar o sintoma para o paciente, né? Agora fizeram vários estudos na literatura que nenhum comprovou isso. O que eu costumo fazer com o paciente? Tem um paciente que tem doença hemorroidária e adora pimenta. E come e não sente nada. Então, eu falo assim, continua comendo com bom senso, não abusa, né? Eu tenho pacientes que não pode a pessoa no restaurante do lado dele abrir um vidro de pimenta, que a hemorroida dele já começa a coçar. Entendeu? Então, eu já falo, não, nem sente do lado de ninguém que come pimenta. Entendeu? Eu sempre procuro deixar dessa forma. Eu acho que o bom senso, Com né? certeza, tem que imperar sempre. E em relação à dieta, o que é mais importante? Uma boa evacuação. Tanto a diarreia quanto o intestino preso são ruins para a doença. Certo. De novo, não são a causa da doença, mas vai piorar o sintoma. Né? As fezes ressecadas, na hora que passa no canal anal, vai machucar, a hemorroida vai inchar, vai ficar dolorido, vai sentir desconforto. A diarreia é muito ácida, na hora que passar no canal anal, vai dar uma acidez grande, vai incomodar e vai dar o sintoma. Certo. Né? E o que pode levar um paciente a ter hemorroida, a pessoa a ter hemorroida, Kátia? Então, existe algumas teorias, né? Aham. Uma delas, a mais, né, assim, que se mais aceita, é realmente uma história familiar, né? Não se sabe ainda se existe um gene que causa, como o gene que causa câncer, Certo. tudo, mas uma história familiar é muito forte, né? Quer dizer, se teu pai, tua mãe teve hemorroida, irmão, tal, você tem uma provavelmente chance tem uma grande, chance maior de ter. isso, Exato. né? Aham. E você ter nascido com essa fraqueza da parede da veia e fazer com que ao longo da vida ela vá aparecendo. Por exemplo, na mulher grávida, né? Sim. É muito comum falar, Porque aumenta a pressão abdominal. Isso, Exato. peguei hemorroida na gravidez. Por quê? Na gravidez, às vezes, o intestino fica preso, faz força para evacuar, tem o aumento da pressão intraabdominal por causa da presença da criança ali no Isso, aumento do útero, exato. né? Aham. E aí a doença acaba aparecendo, né? Por exemplo, eu fico muito tempo sentado, então por isso eu vou ter hemorroida. Se você tiver as veias de uma consistência boa, né, suas veias são normais, a doença não vai aparecer. Mas se você tiver a veia mais fraca, então isso já veio do seu nascimento, a chance da doença aparecer é grande, né? E obeso? Como é que funciona isso? Tem Não, maior... não Não, aumenta né? a incidência no obeso, a obesidade. A obesidade só piora porque você aumenta a pressão intraabdominal Sim, que também nem na do gestante. obeso, que nem Aham. na gestante, né? E aí você vai dificultar o retorno do sangue, né? Porque o que a hemorroida faz? Ela pega o sangue ali da região do ânus, do canal anal, e leva para dentro do abdômen, Sim. né? Ela joga o sangue lá para dentro. Ela não tem músculo, todas as veias não têm músculo, então elas Diferente não da têm... artéria. Diferente Exato. da artéria que pulsa e consegue, né, injetar o sangue. O que acontece? O sangue acaba ficando mais tempo ali depositado, ela vai ficando dilatada, vai ficando túrgida, e aí o sintoma vai aparecer, né? Sim. Agora, Kátia, você falou dos sintomas da hemorroida Aham. e tal, né? Que, coceira, etc. E complicação? Como é que uma hemorroida pode complicar, Kátia? Qual que é o grande problema do indivíduo ter hemorroida e não ligar e deixar ela evoluir? Uhum. Então, o que pode acontecer? Ao longo do tempo, por exemplo, ela pode ter um sangramento muito grande. Sangramento vivo ou aquele sangramento escuro? Sangramento vivo é a característica Da mais hemorroida, comum. né? Isso, né? E assim, nessa pandemia, a gente operou vários pacientes que, por conta da pandemia, foram deixando de ir ao médico e começaram a ter sangramento. Eu tive pacientes que eu já operei que foi feito transfusão de sangue para poder operar, porque sangrou muito da hemorroida. Faz colonoscopia para saber se o sangramento é dali mesmo, o sangramento é dali,
e tem que repor sangue para depois acabar operando. Então, isso é uma coisa que é ruim, né? Sim. É grave, né? A hemorroida externa, às vezes, ela pode inchar, a veia pode romper, e isso causa um pequeno trombo, um sangue pisado ali. E isso dá uma dor muito grande. Às vezes, quando eu estou no trânsito e levo uma fechada, eu desejo para o motorista uma trombose hemorroidária. Que isso? Agora deu medo. Agora deu medo, hein? Ela é Não vingativa, é hein, uma Frei? doença maligna, vai melhorar, mas dói. Isso vai dar mais certo. Ó, pode até me benzer aqui, hein? Então, você vê, cuidado se ela no trânsito. Não fecha ela não, hein, Freixo? Senão você viu o que vai te acontecer, né? Vai doer depois, viu? Vai doer. Você não vai estar sentadinho bonitinho assim, não, viu? A pessoa tá de pé. Só com aquela Almofadinha, né? A boinha, né? a boinha. Boinha. Que isso, meu Deus? Que mais, Kátia, que pode ter de complicação? Então, essas são as principais complicações, Uhum. né? É um mito câncer e hemorroida, né? Certo. Então, a pessoa acha que porque tem hemorroida vai ter câncer. Não. É uma situação de confusão. O paciente, às vezes, acha que tem hemorroida e realmente é um câncer de reto, ou o paciente acha que tem câncer de reto e é só uma doença hemorroidária, Certo. né? Então, vou aproveitar, depois já quero Você vir da fala, a diferenciação. pessoa com vergonha fica protelando de Sim, procurar um especialista, sim, né? Um médico. Tenta É. até fazer remédio caseiro, né? Pra É. tentar curar sem falar pra ninguém. Isso Aí acaba mesmo. complicando, né? E que tipo de remédio caseiro que as pessoas fazem normalmente, Kátia? Então, erva de bicho é uma coisa que se faz Aham. bastante, né? Que não resolve, né? Não tem nenhuma comprovação científica. Hoje a gente sabe que os remédios para varizes, né, os Sim. venotônicos, né, que antigamente se usava só para varizes de pernas, eles têm um bom resultado para a doença hemorroidária, Aham. né? Então, às vezes a erva de bicho, a castanha da Índia, né, eles têm esse efeito venotônico. Eles ajudam a veia no tônus dela, que tá, né, o movimento dela. Então, às vezes tem algum resultado. Banho de assento com babosa, com mamona, aí vai da imaginação De de cada cada um, um, né? Agora, você falou em tratamento, né? O tratamento, você pode ser clínico ou cirúrgico, né? Uhum. É isso, Kátia? Isso mesmo. O tratamento clínico hoje tem um bom resultado. A gente conhece-se mais da doença, conhece-se mais dos remédios e o tratamento clínico tem tido um bom resultado. O principal, Marcelo, é o paciente ter a consciência de ter uma boa evacuação, Uhum. né? E, principalmente, evitar o papel higiênico. Depois da olha só, evacuação, Freixo. procurar lavar em vez de usar o papel. Isso ajuda muito, muito. Usar o chuveirinho, O você chuveirinho, fala? a duchinha Tá, higiênica, entendi. né? Em vez de usar o papel higiênico. Aí o paciente fala às vezes assim, mas eu às vezes estou na rua, né, tal. Aquele lencinho, os lencinhos Lencinho umedecidos, Isso. sem perfume, né? Ele não é melhor do que lavar, mas ele é melhor do que passar o papel higiênico. Porque não tá seco. Entendeu? Não tem Quando- abrasão. Isso, né? E E sem perfume é por causa do álcool, assim você fala? por causa do álcool, que às vezes o perfume irrita, né, a região. Quem tem a doença hemorroidária, essa região é mais sensível, né? Então tem mais facilidade às vezes de ter uma alergia, de ter um desconforto, de ter a coceira, Já é sensível, né? É. É, já Então sei o ideal é lavar mesmo. Então assim, o paciente que tem essa consciência, manter uma boa evacuação, evitar o uso do papel higiênico, a tendência é ele conseguir conviver com a doença sem precisar operar. Uma vez ou outra vai ter um quadro agudo, né? Sim. O sangramento ou a trombose hemorroidária, né? De ficar inchado, que aí usa a medicação, a pomada, uma medicação local e um comprimido, que é esse remédio para varizes, Aham. e tende a ter uma melhora boa. né? Legal. Agora, cirúrgico, quando é que vocês operam, Kátia? Então, a indicação maior da cirurgia, Marcelo, é o paciente querer. Ao longo da vida aprendi isso. Às vezes eu examino um paciente, ele tem uma hemorroida pequenininha, que ele vira para mim assim, não aguento, isso acaba com a minha vida, eu tenho dificuldade de fazer higiene, não sei o quê. Aí é cirúrgico, né? Entendi. Ou eu examino aquele que tem uma hemorroida imensa, imensa. E aí, quando eu falo com o paciente, o senhor quer tratar, quer operar? Não, eu quero tratar, não quero operar. Entendi. E a gente trata e ele melhora. Entendeu? Legal. Então depende muito da sensibilidade do paciente. Isso, que sente, Legal. tudo. Claro que algumas vezes a gente sabe que é melhor. Às vezes a hemorroida interna acaba saindo um pouquinho para fora, Uhum. né? Aí, nesses casos, é melhor operar, porque aquilo fica para fora, Sim. umedece as vestes, né? Deixa Sim. um desconforto, né? E é É complicado para se recuperar depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Então, Freixo,
por incrível que pareça, a cirurgia que é mais usada no mundo inteiro é a que tem o melhor resultado, mas é a que tem a dor no pós-operatório. Entendeu? Fizeram um levantamento nacional que vai ser publicado agora no congresso que a gente tem esse mês, agora de setembro, e assim, quase 70% dos cirurgiões usam a técnica de Milligan e Morgan, que eram 2 cirurgiões ingleses que criaram essa técnica em 1936. O mundo usa essa técnica, só que é aquela que tem mais dor, porque ela tem que tirar a hemorroida externa e ligar a hemorroida interna. Com clampeamento que vocês fazem? Não, com um fio mesmo, Ah. é. Quando você tira a hemorroida externa, você tira só a pele e a hemorroida que está ali embaixo. As terminações nervosas, elas ficam muito expostas ali, então dói bastante. Né? É o que mais tem dor. Mas hoje a gente tem anestesia, que é muito boa, as medicações para pós-operatório, entendeu? Hoje a gente tem várias medicações que abrandam, diminuem bastante essa questão da dor. Tem as técnicas mais novas hoje, que são que a gente fala de não excisional, que é sem corte. São as técnicas que se faz por dentro. Mas tem que ter uma indicação muito boa. Hoje a gente tem com grampeador, que é isso que né? eu perguntei. Isso, que aí não tem ferida externa, mas ele não trata a doença externa, ele só trata a hemorroida interna, né? E tem hoje com o ultrassom, que é a desarterialização. A gente usa um aparelho de ultrassom, com o fio a gente localiza, com esse ultrassom, localiza a artéria retal, faz uma ligadura lá dentro do reto, da artéria retal, e vem fazendo um chuleio até próximo ali da borda anal para ligar a hemorroida. O chuleio, na verdade, é um ponto isso. trançado em cima da artéria. Isso, é um ponto de costureiro, ponto né? De costureiro, ponto de costureiro. Chuleio. É. Freixo, tem perguntas aí, Freixo? Tem, ó, a Maria Tereza tá dando boa noite a todos, Cristiane Parisi, Renilza Santos tá dando boa noite também, Mestre Estevam, falando que a doutora Cátia é uma ótima profissional. Tá vendo? Obrigada. Arthurzinho Biratã também tá participando aqui, dando boa noite. Biratã, saudade do Arthurzinho Biratã, tá fazendo falta aqui também, né, Freixo? Tá fazendo falta. A Vani tá falando que é uma bom aprendizado, ótima palestra. Boa noite a todos. E a Rosane Guenada tá dando parabéns pelo programa. Obrigada, minha irmã. É isso aí. Kátia, nós falamos agora... Boa noite a todos, desculpa e obrigado pela audiência. Boa noite, muito obrigada pelos elogios. Bom, Kátia, você falou um pouquinho sobre câncer de ânus e de reto, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui nessa área, para depois a gente subir. O Freixo se diverte. Vamos falar um pouquinho Vamos nas partes baixas, para depois nas partes altas. Exatamente, Países Baixos, para depois subir. Fala um pouquinho para nós, quando é que o paciente pode, porque você falou que às vezes confunde, né? Quando é que o paciente pode ver uma lesão e ele fala, opa, peraí, isso aqui está diferente. Porque, óbvio, quem vai dar o diagnóstico, quem vai, inclusive, tratar quem é a hemorroida ou um carcinoma retal, um carcinoma anal, algo desse tipo, é o coloproctologista. Isso aí não tem jeito, né? Tanto que tem pacientes que vão para mim, na área de ginecologia, elas vão com hemorroida e falam, vai lá, encaminho para o coloproctologista, que eu não trato. Né? Enfim, minha área é outra. Então, assim, da mesma forma, como é que o paciente pode ver uma lesão e falar, opa, peraí, isso aqui pode ser uma coisa mais grave que uma hemorroida? Tá. Normalmente, assim, o câncer de reto, né? O câncer de canal anal é um câncer de pele. O canal anal é pele, então ele é um câncer de pele. Está até relacionado com fumo, né? Com doenças sexualmente transmissíveis, né? E o paciente tem muita dor. Realmente ele é bastante doloroso, né? Ele vai sentir que é alguma coisa diferente, porque ele é um pouco mais endurecido, né? Às vezes a gente tem umas pequenas peles em volta do ânus que chamam-se plicomas, né? Que às vezes são resultados de alguma fissura na hora da evacuação, tudo. Mas o câncer de canal anal não, ele é mais endurecido, ele é uma ardência que não melhora de jeito nenhum, né? Enfim, e muitas vezes só o médico mesmo é que vai conseguir fazer o diagnóstico, porque às vezes ele vem confundido com uma fissura anal, por exemplo, né? Então esse é o câncer de canal anal. O câncer de reto, ele não dói. Para ter dor, quando o paciente tem câncer no reto, já é uma lesão mais invasiva, né? Já existe um comprometimento maior ali da região. Mas ele sangra como hemorroida, né? E às vezes o paciente sente algum desconforto pequeno, se esse câncer está vindo mais para perto do canal anal, tudo. O sangramento é o sintoma comum da hemorroida e do câncer de reto.
né? Normalmente é um sangramento vivo. Um sangramento vivo, normalmente Sangramento sangramento vivo. Alguns casos, o câncer de reto pode ter um sangramento escuro ou pode nem ter sangramento. Certo. Quando o paciente faz um exame que se chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, Aham. onde vai se buscar um sangramento que é desapercebido, esse pesquisa de sangue oculto vem positivo. E às vezes pode ser um câncer de reto. Certo. Né? Então, o paciente com sangramento, ele não tem como diferenciar se é uma hemorroida ou um Ou tumor. um tumor. Não, é difícil, é muito difícil. A maioria das vezes quem vai diferenciar isso mesmo é o médico. Certo. Né? E você falou de fissura anal. É muito comum, Kátia? Graças a essa dieta maravilhosa que todos nós temos tido, né? Alimentos ultraprocessados, constipantes, tudo Big isso. não sei o quê, não é? Mac não sei o quê, Né? não sei o quê. Isso aí tem ajudado bastante a fissura anal, entendeu? Enche os consultórios do proctologista, porque assim, a constipação intestinal está uma coisa muito comum, muito frequente, depois da pandemia principalmente, porque Certo. a gente está se mexendo menos. Agora estamos tomando as atividades físicas, né? Estamos nos movimentando. Então, essa inatividade, isso daí piora o funcionamento intestinal. Na hora de evacuar, vai haver o trauma no canal anal e vai ocasionar fissura anal, que dói mais do que hemorroida. Sim. Sim, a dor é muito pior. E esse né? é o principal quadro clínico da fissura Sim, anal. sim, a dor, né? Aquela ardência. E você fica lembrando do ânus o dia inteiro, né? Que na hora que Você vai ter que ir evacua no de banheiro, manhã né? e você fica o dia inteiro lembrando que você tem ânus, que fica doendo, né? Então, quem tem uma atividade física regular tem menos chance de ter esse tipo de problema? Sim, tem menos chance. Hoje a atividade física faz parte do tratamento de todas as doenças na medicina, né, Marcelo? Você coloca Sim. aqui, né, Marcelo? Pra ver se É. eu volto pra academia. Bota na academia. Mas olha, já É tem um um motivo estímulo. forte, hein? Tem, Mais tem, um tem. forte. Mais um. E aí esse é programa, pesado. mais um. Esse é pesado. Esse é de peso. Esse é peso. Fala, Freixo. Não, ó. É. Não, o Arthur Biratã, pai, tá aqui dando boa noite na live. Tá aqui embaixo. mas Tá aqui embaixo dando boa noite, né? Acabou de mandar boa noite aqui pra Isso aí. gente. Ô, Kátia, vamos falar um pouco, vamos subir um pouquinho agora? Aham. O Frei já tá assustado. Não, aqui. Marcelo, só vou falar do câncer de cólon. É isso que a gente vai subir. Isso, tá, Exatamente, vamos, era aí que eu ia isso, chegar. Tá, desculpa. Continuando no legal. câncer, subindo Tá. um pouquinho. Tá, Vamos falar um pouquinho sobre câncer de cólon, tá? tá. Por quê? Porque é algo que existe. Uhum, E assim, me corrija se eu estiver enganado, mas ele é muito silencioso, né? é. E explica para nós o que é o câncer de cólon ou de intestino, Aham, né? é. Vamos falar de uma forma mais fácil, né? O que é, quais os sintomas, né? O que o paciente sente, né? E quais os fatores de risco, ou seja, o que a pessoa pode fazer para ele desenvolver um câncer de cólon, quem está mais propenso, homem, mulher, que idade, enfim. O que você pode Isso. falar para nós sobre o câncer de cólon, Kátia? O câncer coloretal ou o câncer do intestino grosso, né, como também pode ser denominado, né, o intestino grosso é o cólon e o reto. Hoje ele é o segundo câncer de maior incidência no homem e na mulher. No homem, ele só perde para o câncer de próstata e na mulher para o câncer de mama. Ele era o terceiro, tanto no homem quanto na mulher. E ele já Perdia pra ganhou. pele. Pedia para pulmão para homem, Ah, verdade. tinha próstata, pulmão e colo e reto, né? E para a mulher o de endométrio e depois de colo de útero, Sim. né? E de mama, colo de útero e colo e reto. Então, assim, ele já ultrapassou, né? Justamente porque a incidência está muito alta. A gente sabe que os fatores de risco é a idade. Aos 50 anos, todos nós passamos a ter risco médio para o câncer coloretal. Nos Estados Unidos, já a Sociedade de Oncologia já tem procurado colocar aos 45 anos como primeiro exame para a investigação do câncer coloretal. E qual é o exame melhor para a investigação? É a colonoscopia. Né? O que é colonoscopia? Explica para nós, Kátia. A colonoscopia... Todo mundo só ouviu falar muito de endoscopia. Tá. E muitas pessoas, assim,
já ouviu falar, mas não entende muito o que é colono, né, Freixo? O que é colono, Freixo? Não sei. Não sei. Já estão ouvindo falar do cólon, o pessoal já ouviu falar, o que é essa colonoscopia? Como é que faz? O que é? Que exame é esse? Tem preparo, não tem preparo? Vamos aproveitar e depois a gente volta para o câncer. O que você acha? Tá. A gente faz esse adendo. Tá. Então, a colonoscopia é endoscopia do intestino grosso, né? Então, é um aparelho parecido com o de endoscopia do estômago, só que ele é mais longo e vai pelo reto, vai pelo canal anal. Voltamos lá. Isso. O Freixo está ficando preocupado, Kátia, Tô cuidado. vendo. Já vou pedir para agendar uma consulta para ele. Com certeza, semana que vem. Vai na paz, irmão. Vamos lá, Kátia. Então, e aí, com o exame a gente consegue visualizar todo o reto, o cólon, né, o intestino grosso, até o finalzinho do intestino delgado. O aparelho é um endoscópio, tem uma microcâmera na ponta, isso é transmitido para um monitor, né, um aparelho de vídeo, e isso a gente consegue identificar os pólipos. O que são pólipos? São como verrugas que aparecem dentro do intestino, e a partir desses pólipos, a maioria dos cânceres se desenvolvem, né? Então, aos 50 anos, aqui no Brasil, deveria ser mandatório a realização de uma colonoscopia, independente de sintoma. Não tem sangramento, não tem dor, o intestino funciona super bem, ninguém na família teve câncer de intestino, mas aos 50 anos todos nós deveríamos fazer a primeira colonoscopia. Peraí, mas e o preparo? Então, Peraí, porque tá. é o seguinte. Mas aí que tá. Eu acho importante falar, né? Porque, assim, outra coisa, a colonoscopia é feita com ou sem anestesia. Tá. Isso é importante também. Isso. Né? Porque é um exame que eu acho fantástico. Porque a Kátia faz colonoscopia por semana, não sei nem quantas, né? Mas eu acho que da Baixada é um dos médicos que mais faz. Na clínica dela, eles são especialistas principalmente em coluna e endoscopia. Tá? E agora, o preparo da colonoscopia, como é que é feito? Porque não adianta chegar lá com uma câmerazinha, tudo, porque o cólon é sujo, o cólon tem fezes, né? Como é que é o preparo da colonoscopia e se tem ou não anestesia? Tá. Diferente da endoscopia alta, que você vai ficar só em jejum e o estômago está limpo, o intestino não é assim, o jejum não vai limpar o intestino. Então, há necessidade de uma limpeza, e uma limpeza bem severa do intestino. Hardcore. O paciente toma laxante, o paciente depois toma um preparado para limpar mesmo e ter diarreia e vai limpar o intestino. Por quê? Isso daí interfere diretamente no resultado do exame. Um paciente que vai fazer uma colonoscopia que o intestino não está bem limpo, ele precisa repetir em um ano. Entendeu? Ele vai ter que repetir. E se você faz o seu preparo está super limpo, não teve pólipo nem nada, dali a 5 anos você vai repetir, ou 10 anos, como são os guidelines, os protocolos do mundo inteiro, né? Então, precisa limpar. Eu tenho pacientes que adoram fazer colono, porque fica com barriga tanquinho, Marcelo. Meu Deus do céu. Limpa tudo, fica bem limpinho. Eu prefiro ir para academia. Eu prefiro ir para academia. Então, em relação à anestesia, sim, hoje o exame é feito com anestesia e com o anestesista, né, presente. Antigamente, o próprio endoscopista é que sedava, né? Porque é uma anestesia, não deixa de ser uma anestesia, mas é uma anestesia onde o paciente tem a respiração espontânea, ele só realmente dorme e não tem dor, para poder ser feito o exame com mais tranquilidade. Ele acorda depois do exame. Acorda imediatamente após o exame, ele acorda muito bem, o despertar é bem confortável. Antigamente era o próprio endoscopista, e em alguns lugares ainda é assim, o próprio endoscopista que fazia a sedação. Hoje, a maioria dos lugares tem um anestesista que ajuda, né, para que o endoscopista, o médico que está fazendo o exame, fique preocupado só com o exame. Né? Mas eu vou te contar, eu fiz um estágio lá num hospital, na Inglaterra, e eu assisti com um dos maiores endoscopistas da época. Isso já tem uns 15 anos. Era o maior endoscopista, o maior colonoscopista do mundo. Ele é desse hospital. E eu estava assistindo o exame com ele, e aí o paciente estava lá acordado com uma televisãozinha na frente dele, vendo o exame dele. Pô, mas não tinha Netflix, não? Nada, sem Netflix, nada.
Só aquela coisa, sessão da tarde. Como diz Meu a Deus. menina que trabalha comigo, parece sessão da tarde, porque a gente fica com a luz um pouquinho apagada, na TV vai passando sempre a mesma coisa, parece sessão da tarde. Né? Exato. É. E assim, sem anestesia. Aí eu perguntei para ele, falei, o senhor não vai anestesiar o paciente? Brasileiro, latino, que é o homem, que é o forte do mundo, vocês fazem anestesia para fazer um examezinho desse? Deus me livre. Eu falei, doutora, a gente faz, né? Mas hoje a gente sabe que realmente melhora a qualidade do exame quando o paciente é anestesiado. Sim. Mas eu já fiz colonoscopia em paciente que não quis fazer anestesia, com ele acordado. O anestesista até estava comigo, acompanhou, o paciente ficou super tranquilo, consegui fazer o exame e tudo, mas realmente é mais confortável para o paciente ele dormir. Mas né? também se for cheio de medo, né? Acho que é pior, né? Pior, muito pior, né? E aí, Freixo, com ou sem anestesia? Com muita. Não, eu acredito que com anestesia é melhor, na minha opinião, né? Porque o paciente não se mexe, você tem um exame mais... você pode fazer o exame com mais calma, né? Isso, mais tranquilo, você consegue visualizar mais as lesões, né? Os pólipos. Se tiver que biopsiar, principalmente, né? Bem mais tranquilo. Enfim, e agora continuando a história do câncer, né? Então você faz a colono, né? Onde você pega os pólipos, etc. Isso. O que mais você tem falado do câncer coloretal? Então, o histórico familiar, ainda existe uma controvérsia bastante grande, principalmente na população leiga, né? Pelo seguinte, para a gente ter, por exemplo, um tio, uma tia, a genética não considera como hereditário. Hoje, a hereditariedade são os pais, né? Ou até 2 parentes de segundo grau, os avós, com mais de 50 anos, mas tem que ter 2 deles que tenham tido um câncer coloretal, né? Então, assim, se o meu avô com 90 anos, 80 anos, 70 anos teve câncer coloretal, eu não tenho essa hereditariedade. Entendi. Tá? Se eu tenho, meu pai teve com 70 anos, também não é a minha hereditariedade. Mas se, por exemplo, meu pai com 70 e minha mãe com 70, aí eu já tenho uma hereditariedade aí que fala a favor. Precisa investigar a família. Precisa investigar. Quando é com menos de 50 anos, que aí sim a gente considera como hereditariedade muito forte, o ideal é que a pessoa que tenha um pai ou a mãe com câncer, ou o irmão com câncer com menos de 50 anos, ela faça a primeira colonoscopia com 10 anos a menos do diagnóstico. Então, por exemplo, meu pai teve câncer com 40 anos. Quando eu tiver 30 anos, eu tenho que fazer uma colonoscopia. Isso é que nem no câncer de mama. É mandatório. Exato. Isso, é a mesma coisa que o câncer de mama, né? Agora, o que acontece? A colonoscopia é um exame que é mais caro. É caro. Sim. Né? Por exemplo, por que se divulga tanto o rastreamento da mama? A mamografia e a densitometria são, e a ultrassom de mama e a mamografia são exames muito mais tranquilos e com custo menor. Sim. Diferente da colonoscopia, que você tem um custo maior. Sim. A aparelhagem é muito cara, você tem um médico, você tem 2 médicos para fazer o procedimento, você tem que ter uma técnica de enfermagem junto com você na sala. Enfim, a estrutura envolvida é maior. Então, o governo acaba não divulgando tanto quanto deveria divulgar essa questão do rastreamento do câncer coloretal. É muito importante, importante, porque a gente trata na colonoscopia. Se eu tenho um pólipo, hoje mesmo atendi uma paciente que era um câncer, mas era um câncer in situ. O que é isso? É um câncer que está na parede do intestino. Ele não atravessou a parede toda, ele está na superfície só. E é esse que nós queremos pegar, né? Isso, e a gente tirou e ela está tratada. Ela vai fazer um acompanhamento mais rigoroso, mas está tratado. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é importante a prevenção, porque nós médicos, nós queremos pegar o quê? Aquele tumor inicial, aquela doença no início, porque aquela doença no início nós conseguimos tratar. Agora, o problema por exemplo, nesse carcinoma in situ que você pegou, se ela vai para você daqui, sei lá, 3, 4 anos, já vai estar comprometido, já vai ter se espalhado provavelmente, aí não tem muito mais, é um tratamento paliativo. Né? É isso mesmo. Então, graças a Deus ela conseguiu já tirar, né, na biópsia, e ela já está tratada. Então, agora, que nem você falou, é só um acompanhamento para ver se não aparecem outras lesões, né, similares. Isso. Então, é por isso que
é de suma importância esse nosso bate-papo hoje, para que as pessoas vejam e que as pessoas tomem consciência que o carcinoma coloretal, ele é um problema sério, ele está aí e as pessoas precisam fazer investigação. Não só como faz a investigação para mama, não só como faz a investigação para o colo de útero todo ano, tem que fazer também a investigação do colo retal, tem que também acompanhar a pressão, tem que ver diabetes, essas coisas todas. Sim, colesterol, sim. enfim. Isso, Porque nós temos doenças que são silenciosas. Só que quando se manifesta, infelizmente, às vezes é tarde demais. O câncer coloretal é um deles. Às vezes o paciente chega morrendo de dor no consultório, eu tenho um câncer, eu tenho câncer. O câncer coloretal para ter dor, o câncer de intestino para ter dor, o paciente tem outros sintomas junto. Então, você tem outros sinais que são muito maiores do que a dor. Então, obstrução é que vai causar dor, né? E a gente vê que, assim, isso tem relato na literatura, isso está mais do que comprovado, que o pólipo, numa fase inicial, é retirado e trata o doente. Né? De uma forma até muito menos custosa, muito mais econômica, Lógico, né? muito mais econômico, exatamente. É que nem, por exemplo, eu faço muita ultrassonografia de abdômen. Né? E para nós, o ultrassom de abdômen total, para enxergar dentro do intestino, terrível. Para enxergar dentro do intestino, tem que ser a colonoscopia. É o melhor exame, com certeza. E Kátia, fala uma coisa para mim. Agora falamos da colono. Vamos falar um pouquinho da endoscopia? Tá. Qual que é a diferença da endoscopia para a colonoscopia? Então, a endoscopia é o exame que vai ver o esôfago, o estômago e o duodeno, né? O duodeno é o início do intestino delgado, né? Então, é a que faz a parte alta. A parte da alta. boca para baixo. Isso. Isso é mais fácil. Né? Esôfago, né? Abaixo da boca. Isso. Aí depois o estômago e depois o duodeno, que é a legal. primeira porção do intestino delgado, né? Tanto que a endoscopia é feita pela boca. Isso. O preparo é só o jejum, né? Quanto tempo, mais ou menos? Então, normalmente se pede 8, 12 horas 8, de 12 jejum. horas. Legal. Aí, às vezes, alguns pacientes têm uma dificuldade para o esvaziamento gástrico, às vezes por doença, uma úlcera, uma gastrite, né? E aí, às vezes, precisa um jejum mais prolongado. Não é a regra, essa é a exceção. Né? Entendi. E na endoscopia, normalmente, às vezes, você, como na colono, você trata também alguma patologia ou não? Sim, os pólipos gástricos podem aparecer, né? Pode-se ter, às vezes, lesões, como algumas lesões que ficam embaixo da mucosa, que também se consegue tratar, que são lesões que chama-se subepitelial, uma lesão um pouquinho mais complexa, mas consegue tratar com a endoscopia. E o diagnóstico, fazer biópsias, né? Principalmente para a bactéria, né? O H. pylori, o Helicobacter pylori, né? Que é uma bactéria que tem uma frequência alta no nosso país, porque ela está relacionada com o saneamento básico, né? Então, se a gente não tem saneamento básico, a gente tem bactéria, tem o H. pylori. E o problema maior é que foi descoberto, né? 2 pesquisadores conseguiram colocar uma relação entre a bactéria e o câncer de estômago. Né? Meu Deus. Que já não é tão frequente quanto o câncer de cólon e reto, mas também tem a sua frequência no país, né? Porque antigamente falava-se muito que o H. pylori tinha uma boa relação com a gastrite e com a úlcera, né? Mas agora com câncer de estômago também? Também. Ai. Também tem uma relação com o câncer de estômago. Qual a incidência de H. pylori na população? Mais ou menos. Mais ou menos, eu acho que chega aí em torno de 70% a 80%. Ixi, Freixo, aí. Cada 10 pessoas, 7, 8 tem H. pylori. Pesado. E com essa incidência e com uma chance de gastrite e úlcera, ela aumenta, né? Isso, aumenta a gastrite, chance. úlcera e até câncer de Eu já estômago. fiz endoscopia. Já fez? Já fiz, já. Endoscopia só? Só. Ah, então tá bom. Tu viu? Foi mais só. Não, eu tô perguntando. Não, só tô tirando dúvida aqui. Calma, né? Não, calma. Vai, né? A gente só quer saber, né, cara? Você tinha bactéria, Freixo? Não, Tinha. Tratou? Tratei. Um tratamentozinho chato, né, Kátia? Um dos problemas também era o Antibiótico. estresse, né? Diz o médico lá que eu tinha que me alimentar melhor e tal. Isso. A atividade física, como sempre. Né? Ninguém Hoje, escapa. não. Todo mundo hoje, quer querer empurrar a atividade física na gente. Não, hoje, Marcelo, se você vai no dermatologista, se você vai no psiquiatra, todos falam para Atividade física, é verdade. Mas é verdade, atividade física previne câncer coloretal. Você sabia? Melhorar a alimentação, manter uma boa evacuação, previne o câncer coloretal. Uma boa alimentação previne úlceras e gastrites.
né? Sim. Atividade física melhora todo o trânsito, desde o estômago até a evacuação. Então, desde da hora da alimentação até a evacuação. Atividade física melhora isso, né? Atividade física melhora a cabeça, né? Sim. Melhora a cabeça. E hoje sabe-se que existe um eixo cérebro-intestino, que é muito grande isso. Então, assim, a atividade física hoje faz parte realmente. A gente precisa mudar isso. E principalmente melhorar a alimentação, né? A gente comia tão bem. Arroz e feijão é uma comida excelente. Arroz, feijão, uma carne, né? De preferência, diminuir um pouquinho a carne vermelha, porque parece que também piora. Tem uma incidência maior do câncer coloretal, o excesso de carne vermelha. Então, assim, você pode colocar uma proteína no seu prato, colocar o arroz e o feijão. Você tem o carboidrato, o feijão é um tipo de proteína, você tem a fibra, entendeu? E aí você põe um verde, né? Uma salada, um alface, alguma coisa. Aí tá o problema. Acabou. Esse verde complica, viu? Esse verde complica. Mas Meu é Deus. temperada, é a única coisa verde, né, que a gente coloca no O prato. quê? Maionese, temperada. Olha aí, cara. Entendi, olha só. Olha só o exemplo. Ó, Fala aí. Juliana Mabel tá participando lá pelo Instagram, Joana Jesus, e tem um questionamento aqui, ó. Hidrocolon, terapia, pra que serve? Questionamento da Joslane Rampazzo. Aham. Hidrocolon, entendi. Hoje é aquilo que a gente estava conversando antes do programa. Existem algumas terapias, né, que envolvem o cólon, e envolvem lavagens do cólon, né, as limpezas do cólon. Não existe nenhum estudo científico que comprove isso. Né? Nenhum estudo científico que comprove isso, né? Então, hoje já existe até o transplante de fezes. Então, vamos falar dessas terapias alternativas. Transplante de fezes. Como é que seria isso, Kátia? Então, E que também não tem nenhuma... Também ainda não tem, estão estudando, talvez nos pacientes que tenham doença inflamatória intestinal, você poderia estar mudando a flora intestinal do paciente e isso levaria a uma melhora da doença, né? Uma remissão da doença. Tem um jeito melhor de mudar essa flora? Tem. Pelo amor de Tem que pegar Deus. só as bactérias, no Os caso. lactobacilos lá, Então, assim, o casein shirota, né, que o pessoal fala. Não é que é o probiótico mais antigo, porque hoje o probiótico está na moda, né? Exato. Até conta de banco furada, probiótico está resolvendo. É verdade. Então, como dizia meu pai, então, assim, existem várias terapias. Hoje a medicina existe uma coisa chamada evidência. Sim, né? lógico. Então, hoje a medicina é baseada em evidência. E o que são essas evidências? Você tem que pegar estudos que foram feitos em qualquer lugar do mundo, né? E você compara. Então, você põe dois pacientes. Um vai ser submetido àquela terapia e o outro não. E isso, você tem que escolher esses pacientes aleatoriamente, né? Sim. Não pode querer pôr aquele bonzinho no que você quer saber, né? Então, isso você acompanha esses pacientes e depois, no final do estudo, você vai ter um resultado que é o melhor resultado. Vou te dar um exemplo prático. Achava-se que não podia comer grão e semente quem tem divertículos. Verdade. É uma pergunta muito comum isso. Verdade. Eu tenho divertículo, eu tiro a semente do tomate, eu não como grão. Era proibido. Era proibido. Mito. Em 2008, publicaram um trabalho com 50 mil pessoas. Nossa, isso é grande, hein? Grande. Durante 18 anos tinham acompanhado essas pessoas. Isso é um trabalho muito bom. Então, assim, 50 mil pegaram de qualquer lugar, tá? Sem escolher. Sim, sim. E 25 mil comeu grão e semente e 25 mil não comeu. No final de 18 anos, foram ver quem é que tinha tido mais diverticulite, né? Os quadros agudos da doença diverticular. Estava igual, não tinha aumentado. Eu comi grão e semente, então eu tive mais diverticulite. Não, pelo contrário. Nossa, né? Na época que eu fiz faculdade, era proscrito, né? É. Na época que você fez também. Quem tinha doença diverticular dos cólons não poderia comer semente de jeito nenhum. De jeito nenhum, que aquilo ia lá entupir, porque exatamente, ia entrar no divertículo, isso, ia ficar inflamando. E aí inflamava e causava exatamente. diverticulite, que é a inflamação do divertículo. Né? Só para as pessoas entenderem, o que é o divertículo do cólon? Então, o divertículo, eles são como hérnias no intestino, né? São pequenas hérnias. Sim. Enquanto o pólipo é para dentro, o divertículo, ele brota para fora. São como se fossem saquinhos, né? Isso, pequenos saquinhos ao longo do intestino. Então, se a gente pegar o intestino, né, reto, como canal. uma via, né, uma avenida,
uma estrada, Isso. onde a gente tem aquelas entradinhas de segurança, Aham. né? Na Imigrantes, a Sim, gente sim. tem, na Anchieta. Aquilo ali seria os divertículos. Da onde vem a palavra divertículo? Coloproctologia também Olha é lá, cultura. vamos lá, hein? É? Atenção. Vai Então, pro corte. Na antiga Grécia, as bigas com os cavalos, né, aquelas carroças com os cavalos, paravam ao largo das estradas, nessas saculaçõezinhas que tinham ali Aham. ao largo das estradas, e ali eles evacuavam, então era cheio de dejeto, era cheio de sujeira, e chamavam-se diverticulum. Como os divertículos às vezes têm um pouquinho de fezes dentro deles, então colocaram o nome de divertículum, né? Olha que interessante, eu não Tá. sabia disso não. Mais Mais uma, uma que eu mais aprendi. uma. Mais uma, é. E a doença diverticular dos cólons normalmente se trata como? Então, a alimentação. Perdão, qual Aham. que é o sintoma? Então, às vezes, a maioria dos pacientes morrem sem saber que tem. Sim, né? os Tanto é que divertículos. no início foi descrito em cadáveres que tinham morrido de outras causas. Sim. Né? Quando a pessoa tem a doença diverticular, que assim, a diverticulose são os divertículos lá no intestino, Ele fica cheio de saquinho em volta. isso, sem sintoma nenhum, Aham. tá? E a diverticulite é a inflamação. O que pode causar a diverticulite? O intestino preso, o cigarro, os ultraprocessados, né? Hambúrguer, Aham. salsicha, presunto, mortadela, toda aquela coisa ruim, né, Freixo? Nossa, Freixo, aí, ó, Freixo, lascou. Já fiquei até triste de novo. Isso parece aumentar, e todos os estudos Aham. mostram que aumenta a chance da diverticulite. Aham. Então, manter uma boa evacuação, você diminui a chance. Só que, mesmo assim, algumas pessoas ainda podem ter a obesidade, a falta de atividade física, tudo aquilo que a gente está falando aí no programa todo, e acho que devem ter falado em outros programas seus. Sim. Qual o sintoma da pessoa com diverticulite, Kátia? Dor abdominal. A gente fala que é apendicite do lado esquerdo. Tá. Por quê? Porque a parte do lado esquerdo do intestino, no abdômen, que Aham. é o sigmoide, ele é um S, por isso ele tem esse nome. Que é uma parte do intestino. De uma parte do Isso, intestino beleza. grosso, do cólon. Aham. Ele tem uma forma de S, chama-se sigmoide. É onde os divertículos aparecem com mais frequência. Aham. E aí, ali eles podem onde inflama com mais frequência também. Então, o paciente tem uma dor forte do lado esquerdo que simula uma apendicite. Muitas vezes tem febre, né? Às vezes o abdômen fica, a barriga fica inchada, aham. com muitos gases, né? E diminui a evacuação, às vezes fica aquelas fezes em fita, fininha, Entendi. né? Às vezes pode ter diarreia? Às vezes pode ter diarreia, quando tem uma inflamação maior, né? Certo. E o tratamento? Então, na diverticulite, hoje, o tratamento inicial é clínico a depender do grau. Então, assim, Certo. não tem nenhuma perfuração, está numa fase Aham. inicial, antibiótico, diminui. Aí sim a gente tem que tirar a dieta. Não é só o grão e a semente, a gente tem que tirar o Tudo. resíduo todo. É. Deixar o intestino em repouso, né? Uma hidratação boa e observar o paciente. Se isso perfura e fica bloqueado, também ainda o tratamento clínico hoje ainda é usado. Se fica bloqueado. É que Às ninguém vezes- viu, mas eu me levantei aqui, mas tudo bem. Porque na minha época, desculpa, na Aham. minha época, assim, perfuração igual cirurgia, porque isso aí era abdômen agudo, Isso. né? Então, se está bloqueado, se está ali Ah. localizado, bem ali em volta, tudo, tomografia mostrou que está bem localizadinho, o paciente não tem sinal de uma peritonite, uma infecção Sim. abdominal maior, né, dentro do Não tem aquele abdômen abdômen maior. tábua, nada? Isso. Ah. Aí a antibiótico, internação, hidratação venosa, né? Às vezes, se está localizado é um pouquinho maior, punção por ultrassom ou por tomografia, tá? O ultrassom é excelente. Eu já tive pacientes na Santa Casa que a gente puncionou com ultrassom. Tem que né? ter coragem. Às vezes isso é muito assim, depois o paciente às vezes tem uma comorbidade grande para uma cirurgia, Sim, não, aí né? tudo bem. Tem uma Aí, ok. doença muito grave, além da diverticulite, né? E aí a gente evita a cirurgia. E caso tenha uma peritonite, uma infecção maior, aí é cirúrgico mesmo. Sim. Com a né? peritonite não tem jeito. Não aí tem que jeito, abrir, aí tem que abrir operar. mesmo. Né? E, Kátia, deixa eu aproveitar, nosso tempo também, infelizmente, já está acabando, Aham. mas eu quero aproveitar o seguinte, passa rápido, né? Passa, é mesmo. Vamos falar rapidinho sobre doença Vamos. de Crohn, já que a gente está nessa parte inflamatória do Tá. intestino, que algumas pessoas têm e não sabem, Aham. né? O que é a doença de Crohn? Que também é intestino, Isso. também é inflamatório, Também. né? A doença de Crohn ou a retocolite Aham. são doenças inflamatórias intestinais. Aham. Elas aumentaram a incidência no nosso país porque nós estamos em desenvolvimento.
Nós estamos comendo mal, nós estamos, né, nos conduzindo mal durante a vida, né? E essas doenças têm aumentado. A doença de Crohn é um tipo de inflamação que acomete todo o trato digestório, não é só o intestino. Desde a boca até o ânus, até a região em volta do ânus, a região perianal, você pode ter doença de Crohn, né? Diferente da retocolite, que é uma doença que acomete o intestino, o cólon e o reto, né? Todas as duas têm como sintoma diarreia, sangramento, catarro, muco nas fezes. Bastante muco, né? Bastante muco. A doença de Crohn, ela ainda tem o agravante de, às vezes, ter emagrecimento, uma dor abdominal mais forte, obstrução do intestino, quando ela acomete o intestino delgado, o intestino fino, né? Realmente são doenças que aumentaram a incidência. Mas também tem algumas pessoas que acreditam, às vezes, que tem uma doença de Crohn, que tem uma doença inflamatória intestinal e não tem, só tem algum outro tipo de colite. Ou, às vezes, uma colite microscópica, às vezes, uma colite por uma infecção parasitária, né? E que, às vezes, simula a doença inflamatória intestinal. É uma doença que, para o diagnóstico ser completo, né? O ideal é que tenha um diagnóstico completo, porque o tratamento, Marcelo, muitas vezes é cirúrgico, e a cirurgia é mutilante. Sim, né? tem que tirar um pedaço do intestino, Isso, né? E isso não garante que a doença não volte, né? E muitas vezes precisa fazer uma terapia biológica. Hoje existem alguns medicamentos, que são os biológicos, que têm um bom resultado no tratamento dessas doenças. Só para a gente explicar, é porque a doença de Crohn ela não dá normalmente no intestino inteiro, ela dá num pedaço, não é isso? Ela costuma cometer pedaços do intestino. Por isso que você vai lá cirurgicamente e retira um pedaço, aquele pedaço acometido, né? Isso. Porque aquele pedaço já não dá para tratar mais. Então, às vezes, você consegue, na cirurgia, por exemplo, se você tem a doença de Crohn, ela é uma doença que ela comete toda a parede do intestino, tanto do grosso quanto do delgado. Então, o que ela causa? Ela causa estreitamento do intestino. Então, o paciente começa a ter obstrução intestinal. O intestino começa a não funcionar, ele fica inchado, a barriga, distendido. Fora as né? dores. Dor, né? Dependendo do tamanho desse estreitamento, você consegue fazer uma técnica que é uma técnica de estenostomia. Você abre o intestino e consegue fazer uma costura diferente e você aumenta, você alarga aquele pedaço, sem retirar. Por quê? Porque como você sabe que a doença ali não vai ser tratada, ela pode voltar, se o paciente faz essa estenose, esse estreitamento, você vai lá e tira um pedaço, tira um pedaço. Toda hora. Ao longo da vida, e normalmente essa doença acomete pessoas jovens, né? Estressadas. Ao longo da vida você vai acabar tirando muito intestino. Então existem outras opções. Com os biológicos hoje, essa terapia biológica melhorou muito a vida do paciente que tem doença inflamatória intestinal. São medicamentos muito caros, né? São bastante caros, mas estão disponíveis, tanto no SUS quanto nos convênios, né? Sensacional. Kátia, infelizmente já passou uma hora. Olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter que marcar, eu acho que para o mês que vem, hein, Freixo? Então, mês que vem acho que é Setembro Verde, né? Que é de prevenção ao câncer. Então, fizeram uma confusão, Freixo, muito grande. A Sociedade de Coloprocto implantou o Setembro Verde há uns 4, 5 anos atrás. Eu fui contra. Na época a gente tem assembleia, tal. Como eu sou membro titular, tenho direito a voto na assembleia, tal. Ela gosta, hein? Entendeu? Só que não fui ouvida assim como os outros. Colocaram o Setembro Verde, por quê? Para ficar perto do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Só que o mundo inteiro é Março Azul. O câncer coloretal, a prevenção é em março. Aqui no Brasil, a gente tem uma pequena divisão entre a Sociedade Brasileira de Endoscopia e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Os dois fazem colonoscopia e fazem o diagnóstico do câncer. Só que a gente trata, a coloproctologia trata, e a endoscopia só diagnostica. Mas eles têm esse movimento da Sociedade de Endoscopia para o Março Azul. Então, este ano passou a ser Março Azul. Então, esse ano foi em março a campanha da prevenção de câncer coloretal e eles eliminaram o Setembro Verde. Tá. Entendeu? Mas isso não impede da gente trazer de novo, porque assim, de boa, Kátia, quiserem. Nós temos aqui um monte de coisa para falar, porque, dúvidas. E assim, e deve ter algumas dúvidas ainda, né, Freixo? Particulares, né? Freixo, vamos conversar depois. Vai marcar uma consulta. Paga a consulta.
Alguma dúvida aí, Freixo? Não, por aqui tá resolvido. Tá tudo bem? Olha, Kátia, eu só tenho que te agradecer de coração. E assim, eu quero te trazer em breve de novo, porque assim, ficaram muitas coisas em aberto ainda, tá? Essa hora passou muito rápido. Não sei se eu me estendi demais. Não, foi excelente. Não, é que assim, a tua especialidade... todas as especialidades são ótimas, mas a tua é espetacular, porque ela abrange uma série de patologias que boa parte das pessoas tem e não sabem. E tem vergonha também. E tem vergonha, exatamente. Muito, que nem o Freixo, por exemplo. Ele não tem, não. Ele não tem, não. Vivia me perguntando. Tá tirando dúvida. Tá tirando dúvida. É um vizinho meu que tá com dúvida. É um vizinho, na verdade ele fala que é um vizinho. Que sou eu. E assim, Kátia, eu queria só que você fizesse suas considerações, mas falasse também, quem quiser passar pela doutora Kátia, aonde que é, qual o telefone, não sei se é por rede social, como é que é, eu sei que é em Santos, né? Eu sei que o consultório é top, né? Doutora Kátia, além de atender atende consulta ainda, né, Kátia? Atende consulta, mas faz endoscopia, faz colonoscopia também, né? Faz alguns outros procedimentos. Enfim, Kátia, tá operando ainda ou não? Também opero. Opera também, exato. Quem tiver algum problema intestinal, algum problema nos Países Baixos, né, Freixo? Não que eu esteja falando, não estou insinuando nada. É o vizinho dele. É o vizinho dele. Enfim, pode procurar a doutora Kátia, que tenho certeza que não só vai ser muito bem atendido, como vai ter um diagnóstico e um tratamento diferenciado. Catinha, por favor, fala para nós as suas considerações finais e primeiro, antes disso, aonde você atende, como encontrar a doutora Kátia? Tá. Meu consultório é na clínica, na Gastroclinic, né, no prédio da Multimagem, em Santos, é na Júlio Conceição, 296, é no 7º andar, conjunto 709. Realmente eu faço consulta em coloproctologia, né? Nós temos, em alguns convênios, a gente tem a gastroenterologista atendendo também. Infelizmente, não são todos os convênios que a gente conseguiu o credenciamento. Fazemos endoscopia digestiva alta, fazemos colonoscopia, fazemos manometria no retal, uma coisa que depois, no próximo oportunidade, já me convidando. Não, mas convidando, você vai vir, não é se convidando, você vai vir. A gente pode falar, né, para que serve o exame. E fazemos o teste de hidrogênio expirado também, que é um exame na detecção, que faz a detecção de intolerâncias a carboidratos. Legal. Né? Eu agradeço demais o convite. Não, qual o telefone que a pessoa quiser ir lá, porque você falou endereço, mas, né? Então, o telefone é 3301 caramba, vou esquecer o número do telefone do meu... Deixa nos comentários. Tudo bem, mas tem... Rede social? Tem, a gente tem o site www.gastroclinic.com.br, né? E Gastroclinic Santos também no Instagram e no Facebook. Gastroclinic Santos no Instagram, no Facebook. E qual que é o site mesmo? O site é www.gastroclinic.com.br. Legal, né? Por aí tem telefone, tem tudo. Inclusive, consegue entrar pelo site, consegue agendar pelo WhatsApp. Legal. Né? A gente tem esse link tanto no Face quanto no Insta também. Legal. Né? Suas considerações, Catinha, vamos lá. Eu agradeço muito o convite, né, Marcelo? Você sabe que você é um querido, né? Você, a Jô, né? Freixo, foi um prazer conhecer você, né? Muito obrigada também pelo convite, né? E espero mesmo voltar. Mas vai voltar mesmo, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu que tenho que agradecer a você, Kátia, ao Freixo, mas antes eu quero falar um negócio, que agora eu vou falar. Eu vou falar agora que eu sei que não tem réplica. Corta o microfone dela. Eu sei porque que ela não quer o Setembro Verde. Porque ela é corintiana. É por isso. E ela é corintiana roxa, Pois Freixo. Eu bem gostei quando não caiu fora o Setembro Verde. O problema dela é o verde. É o verde. O problema não é setembro, é o verde. Me deram um botão de Setembro Verde pra usar que eu nunca usei. Se fosse Setembro preto e branco, ela não ia ligar. Não quer mesmo. Era a primeira. Enfim. Mas, Kátia, obrigado de coração. Você já está convidada. Eu quero que você venha logo, se Deus quiser, mês que vem, no máximo, para a gente poder continuar a nossa pauta aqui, que ficaram muitas coisas em aberto, tá? Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Freixo está sempre junto conosco. O Murilão tá aí. Cotoco também. O Arthur, que fez falta mais uma vez aqui na nossa bancada, né, Arthur? Espero que volte. Ontem, né? Ontem ele ficou todo enciumadinho, todo mimizento aqui. Não me chame, faltei 2 vezes, não sei o quê. Mimizentinho do Arthur. E a toda a nossa audiência,
que mais uma vez está aí conosco sempre, né? Quero agradecer de coração e dizer que até semana que vem com mais um programa Sua Saúde. Um grande abraço, um grande beijo a todos.